A visão que transformou a minha alma. Existem momentos na vida que dividem nossa existência em duas partes distintas. O antes e o depois. Para mim, esse momento chegou numa noite fria de inverno, quando eu estava no fundo do poço, prestes a desistir de tudo. O que aconteceu naquela noite desafiou tudo o que eu acreditava sobre a realidade, sobre Deus e sobre mim mesma. Atenção, se esta história tocar o seu coração de alguma forma, deixe um comentário abaixo contando qual parte mais te impactou. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Meu nome é Helena e durante anos vivi uma vida que, aos olhos do mundo, parecia perfeitamente adequada. Tinha um emprego estável como gerente de uma empresa de marketing, um apartamento confortável no centro da cidade, alguns relacionamentos superficiais que eu chamava de amizades. Mas por dentro, eu estava vazia. Completamente vazia. A sensação de vazio havia começado aos poucos, como uma sombra quase imperceptível que foi crescendo, até engolir toda a luz da minha vida. Eu acordava todas as manhãs com um peso no peito, arrastava-me até o trabalho, fingia sorrir durante as reuniões, e voltava para casa exausta, não do trabalho em si, mas do esforço constante de fingir que estava tudo bem. Ninguém sabia. Eu havia me tornado uma mestre em disfarces, usando maquiagem para esconder as olheiras causadas pelas noites em claro, forçando risadas nos momentos sociais, postando fotos felizes nas redes sociais enquanto por dentro me sentia morrer um pouco a cada dia. A verdade é que eu havia perdido completamente o sentido da minha existência. Havia tentado de tudo para preencher aquele vazio. Comprei coisas que não precisava. Tentei relacionamentos que não me completavam. Mergulhei no trabalho esperando que o sucesso profissional trouxesse satisfação. Nada funcionava. O vazio apenas crescia, tornando-se um abismo que ameaçava me engolir por completo. Foi então que comecei a ter pensamentos sombrios. Pensamentos que me assustavam, mas que ao mesmo tempo pareciam oferecer uma saída para aquela dor interminável. Comecei a questionar se valia a pena continuar. Se minha existência fazia alguma diferença no universo. Se alguém realmente sentiria minha falta. Naquela noite específica de dezembro, sentada no parapeito da janela do meu apartamento no 12º andar, observando as luzes da cidade tremerem através das minhas lágrimas, eu estava pronta para acabar com tudo. Não via mais nenhuma razão para continuar fingindo. Para continuar lutando, para continuar vivendo. O vento frio cortava meu rosto, e eu me lembro de pensar que seria fácil. Apenas um movimento e toda aquela dor acabaria. Não haveria mais vazio, não haveria mais fingimento, não haveria mais nada. Fechei os olhos e respirei fundo, preparando-me para tomar a decisão final. Foi então que aconteceu. Não posso descrever de outra forma. Uma luz começou a se formar diante de mim, mas não era uma luz comum, não era algo que eu pudesse ver com meus olhos físicos necessariamente, mas algo que eu podia perceber com cada fibra do meu ser. Era como se a própria essência da luz se manifestasse ali, naquele momento impossível. Meu coração disparou. Não era medo, não era exatamente surpresa, era reconhecimento, como se alguma parte profunda de mim soubesse que eu estava diante de algo sagrado, algo que transcendia completamente minha compreensão da realidade. A luz cresceu e, dentro dela, comecei a perceber uma presença. Não tinha forma humana exatamente, mas emanava uma compaixão tão profunda, tão absoluta, que me fez desmoronar. Caí de joelhos ali mesmo, no chão frio do meu apartamento, e comecei a chorar como nunca havia chorado antes. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de uma tristeza tão profunda que, finalmente, podia ser expressa. E então, ouvi uma voz, não com meus ouvidos, mas dentro do meu coração, era simultaneamente masculina e feminina, forte e suave, antiga e nova. A voz disse: Helena, minha filha, eu sempre estive aqui.
Aquelas palavras simples atravessaram todas as minhas defesas, todas as minhas armaduras cuidadosamente construídas ao longo dos anos, porque a verdade é que eu nunca havia me sentido vista de verdade, nunca havia me sentido conhecida em minha essência mais profunda, e ali estava uma presença que não apenas me via, mas que me conhecia completamente e ainda assim me chamava de filha. Você não estava sozinha nem por um segundo, a voz continuou. Cada lágrima que você derramou em segredo, eu chorei com você. Cada momento de desespero que você escondeu do mundo, eu senti junto com você. Seu sofrimento nunca foi invisível para mim. Continuei chorando, mas agora as lágrimas eram diferentes, era como se anos de dor represada finalmente encontrassem uma saída segura, e quanto mais eu chorava, mais leve me sentia, como se cada lágrima levasse embora um pedaço da escuridão que havia se acumulado dentro de mim. Por que? Consegui sussurrar, porque você permitiu que eu sofresse tanto. A luz pulsou com uma ternura indescritível, e então comecei a ver imagens, não eram simplesmente memórias, mas era como se eu pudesse ver minha própria vida de uma perspectiva completamente diferente. Vi momentos onde eu havia me sentido completamente sozinha, mas agora podia perceber a presença divina ali, sustentando-me, evitando que eu caísse completamente no abismo. Seu sofrimento não foi minha vontade, a voz explicou. Ele foi consequência de um mundo onde vocês esqueceram quem realmente são. Mas em cada momento, eu estava trabalhando, tecendo oportunidades de despertar, sussurrando lembretes da verdade através das pequenas graças. Mas porque eu me sentia tão vazia, perguntei, ainda confusa, porque nada preenchia o vazio dentro de mim. E então veio a revelação que mudaria tudo. Foi então que aconteceu. Porque você estava tentando preencher um vazio com coisas temporais, a voz respondeu com infinita paciência, o vazio dentro de você não é uma falha, Helena, é um espaço sagrado, é o formato exato da minha presença, você só pode ser preenchida pelo eterno, pelo divino, pelo amor que transcende todas as formas. Tudo mais, por mais bonito que seja, é transitório demais para satisfazer a sede da sua alma imortal. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim como um sino tocado no silêncio de uma catedral. Claro, como eu não havia percebido antes, eu estava tentando saciar uma fome espiritual com alimento material, estava tentando curar uma ferida da alma com band-aids do mundo físico. Não era de admirar que nada funcionasse. Mas como? Perguntei, minha voz quebrando, como eu preencho esse vazio com você? Como eu encontro esse amor eterno? A luz se intensificou, e senti uma onda de calor percorrer todo o meu corpo. Não era um calor físico, mas algo que aquecia minha alma de dentro para fora. Você já o encontrou? A voz disse suavemente, eu sempre estive dentro de você. O problema não é minha ausência, Helena, é que você aprendeu a ignorar minha presença. Você construiu tantas paredes ao redor do seu coração para proteger-se da dor, que acabou também bloqueando o amor. Vi então, numa visão cristalina, as camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. Cada rejeição, cada decepção, cada momento de dor havia adicionado um tijolo na parede ao redor do meu coração. Eu pensava que estava me protegendo, mas na verdade estava me aprisionando. Eu tenho medo, confessei, vendo claramente pela primeira vez toda a extensão do meu medo. Tenho medo de sentir, de confiar, de abrir meu coração. Tenho medo de ser machucada novamente. Eu sei, a voz respondeu com uma compaixão que me fez chorar ainda mais. O medo é a linguagem da separação, é o que acontece quando você esquece que está eternamente conectada a algo maior que você mesma. Mas Helena, você não precisa derrubar todos os muros de uma vez. Comece com uma pequena janela, deixe um raio de luz entrar.
E então, a presença me mostrou algo que mudaria fundamentalmente minha compreensão da vida. Vi minha alma como ela realmente era, não o corpo físico, não a personalidade que eu havia construído, mas a essência eterna e luminosa que habitava dentro de mim. Era linda além das palavras, radiante, pura, completa em si mesma, e o mais impressionante, era feita da mesma substância que a luz divina diante de mim. Éramos da mesma essência, não separados, mas eternamente conectados. Eu era literalmente uma gota do oceano divino, contendo dentro de mim todas as qualidades do todo. Você vê, a voz perguntou suavemente, esta é a verdade que você esqueceu. Você não é separada de mim, você é uma expressão única e preciosa da minha consciência. Eu experimento a vida através de você, eu amo através de você, eu crio através de você. Você é sagrada porque eu sou sagrado, e nós somos um. Aquela revelação explodiu dentro de mim como uma supernova. Se eu era divina em essência, se carregava dentro de mim a luz do Criador, então como poderia ser inadequada, como poderia não ter valor, como poderia minha vida não ter significado? Mas eu cometi tantos erros, argumentei, ainda lutando contra anos de autocrítica, fiz tantas coisas erradas, machuquei pessoas, desperdicei tempo, como posso ser sagrada? A luz pulsou novamente, e senti uma onda de perdão tão completo que me deixou sem ar. Seus erros não definem você, a voz disse firmemente, eles são simplesmente experiências através das quais sua alma aprendeu e cresceu. Não existe desperdiçar tempo quando cada momento é uma oportunidade de evolução. Você está aqui para experimentar, para aprender, para lembrar-se gradualmente de quem você realmente é. Não existe fracasso nessa jornada, apenas descobertas. Vi então minha vida sob uma nova luz, cada experiência dolorosa, cada relacionamento complicado, cada fracasso aparente, havia me ensinado algo essencial, havia me mostrado que eu não queria, me aproximando assim do que eu realmente valorizava, havia quebrado partes de mim que precisavam ser quebradas para que algo novo pudesse nascer. Então todo o sofrimento tinha um propósito? Perguntei, tentando entender. O sofrimento em si não tem propósito, a presença esclareceu, mas a forma como você responde ao sofrimento, o que você escolhe aprender com ele, isso pode transformá-lo em sabedoria. Sua dor pode tornar-se compaixão, sua escuridão pode tornar-se luz, mas apenas se você escolher conscientemente fazer essa alquimia. Comecei a entender que estava sendo dada a mim uma escolha. Eu podia continuar vendo minha vida como uma série de fracassos e decepções, ou podia começar a vê-la como uma jornada sagrada de despertar, podia continuar me sentindo vítima das circunstâncias, ou podia começar a reconhecer o poder criativo que existia dentro de mim. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo ao mesmo tempo esperança e medo do desconhecido que se abria diante de mim. Como eu vivo sabendo tudo isso? A resposta veio não em palavras, mas em outro conjunto de visões. Vi-me vivendo de forma diferente, acordando de manhã com gratidão por mais um dia, olhando para as pessoas, não apenas com meus olhos físicos, mas reconhecendo a luz divina dentro de cada uma delas, transformando meu trabalho de uma obrigação em uma oportunidade de servir, encontrando o sagrado nos momentos mundanos. Vi-me meditando, criando momentos de silêncio onde eu podia ouvir a voz suave da divindade dentro de mim. Vi-me sendo mais gentil comigo mesma, falando comigo com a mesma compaixão que a presença divina havia demonstrado. Vi-me perdoando, não apenas os outros, mas principalmente a mim mesma por todas as vezes que havia sido dura demais comigo. Vi-me conectando-me genuinamente com outras pessoas, permitindo-me ser vulnerável, compartilhando minha jornada e aprendendo com as jornadas dos outros. Vi-me encontrando o propósito não em grandes gestos, mas em pequenos atos de amor e bondade. Comece pequeno, a voz instruiu, cada manhã. Antes de sair da cama, agradeça por 3 coisas, pode ser simples: o travesseiro macio, a luz do sol, a respiração nos seus pulmões. Pratique ver a beleza e a graça que sempre estiveram lá, mas que você estava ocupada demais ou triste demais para notar.
Quando pensamentos negativos sobre si mesma surgirem, e eles surgirão, não lute contra eles, simplesmente observe-os com curiosidade, pergunte-se: isso é verdade, essa voz crítica está servindo ao meu despertar? E então, gentilmente, escolha um pensamento mais amoroso. Crie rituais que te conectem ao sagrado. Pode ser uma caminhada na natureza, onde você conscientemente observa os milagres ao seu redor. Pode ser acender uma vela e sentar em silêncio por 5 minutos. Pode ser escrever suas reflexões num diário. Encontre o que ressoa com sua alma e faça disso uma prática. E mais importante, a voz continuou, agora com uma intensidade especial: lembre-se, você não está sozinha nesta jornada, eu estou sempre com você. Cada passo que você der em direção ao amor, eu dou 2 passos em sua direção. Cada vez que você escolher a luz sobre a escuridão, eu amplifico essa luz. Nós somos parceiros nesta dança da vida. Senti então que a visão estava chegando ao fim. A luz começou a diminuir gradualmente, mas ao invés de sentir medo ou tristeza, senti paz, porque agora eu sabia que a presença não estava indo embora. Eu havia aprendido que ela sempre estivera dentro de mim, e sempre estaria. Não me esqueça, pedi, com medo de que aquele momento de clareza pudesse desaparecer, e eu voltasse ao estado anterior. Você não pode me esquecer completamente porque eu sou parte de você, a voz assegurou. Haverá momentos em que você se sentirá desconectada, e está tudo bem. Esses momentos são oportunidades de escolher conscientemente voltar-se para dentro, para casa. A jornada espiritual não é uma linha reta para cima, Helena, é uma espiral. Você visitará os mesmos temas repetidamente, mas cada vez em um nível mais profundo de compreensão. Quando você sentir que perdeu o caminho, lembre-se desta noite, lembre-se de que você é amada além de qualquer medida, lembre-se de que sua vida tem um significado profundo, mesmo quando você não consegue vê-lo. Lembre-se de que você é divina em essência, e que nada que aconteça no mundo externo pode mudar essa verdade. As últimas palavras ressoaram dentro de mim com uma clareza de sino. Viva, Helena, viva plenamente, amorosamente, corajosamente. Este é o meu presente para você, este é o seu presente para o mundo. E então, a luz desapareceu. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio do meu apartamento, mas não me sentia mais fria, sentia-me aquecida de dentro para fora. Olhei para a janela ainda aberta, para o parapeito onde eu havia estado sentada minutos antes, e mal podia acreditar que aquela pessoa desesperada era eu. Algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim, o vazio ainda estava lá, mas agora eu compreendia, não era um defeito a ser consertado, mas um espaço sagrado a ser honrado, um lembrete constante de que eu precisava do divino, de que eu era feita para algo mais do que apenas a existência superficial. Levantei-me lentamente, fechei a janela e, pela primeira vez em anos, sorri genuinamente, não porque tudo estivesse perfeito, não porque todos os meus problemas tivessem desaparecido magicamente, mas porque eu havia lembrado de algo essencial. Eu não estava sozinha, nunca estivera e nunca estaria. Aquela noite foi apenas o começo, os meses que se seguiram foram uma jornada de redescobrimento. Não foi fácil. Houve dias em que a velha escuridão tentava voltar, em que os pensamentos negativos queriam dominar novamente, mas agora eu tinha algo que não tinha antes. Uma âncora, uma lembrança vívida de quem eu realmente era. Comecei a meditar diariamente, mesmo que por apenas alguns minutos, criando aquele espaço sagrado, onde eu podia ouvir a voz suave da divindade dentro de mim. Comecei a praticar gratidão, encontrando 3 coisas para agradecer todas as manhãs, não importa quão difícil o dia anterior tivesse sido. Busquei comunidade, encontrando outras pessoas que estavam em jornadas espirituais similares. Percebi que minha experiência, embora profundamente pessoal, não era única. Muitas pessoas haviam passado por seus próprios momentos de despertar, seus próprios encontros com o divino. Meu trabalho ganhou novo significado, ao invés de vê-lo apenas como uma forma de ganhar dinheiro, comecei a vê-lo como uma oportunidade de servir,
de trazer criatividade e beleza ao mundo, meus relacionamentos se transformaram à medida que eu me permitia ser mais vulnerável, mais autêntica. E o mais importante, aprendi a ser gentil comigo mesma, quando cometia erros, ao invés de mergulhar em autocrítica destrutiva, eu me lembrava das palavras que ouvi naquela noite. Seus erros não definem você. Aprendi a perdoar-me, a ver cada tropeço como uma oportunidade de aprender e crescer. A transformação não aconteceu da noite para o dia, foi gradual, às vezes frustrante, sempre desafiadora, mas estava acontecendo. Eu podia sentir, onde antes havia vazio, agora havia propósito, onde antes havia desespero, agora havia esperança, onde antes havia solidão, agora havia conexão. E percebi algo maravilhoso. Quanto mais eu me conectava com o divino dentro de mim, mais eu podia ver o divino nos outros. Comecei a olhar para as pessoas na rua, no metrô, no escritório, e ver não apenas suas máscaras sociais, mas a luz eterna que brilhava dentro de cada uma delas. Todo mundo estava lutando suas próprias batalhas invisíveis, carregando suas próprias dores secretas, e todo mundo carregava dentro de si a mesma centelha divina que eu havia reconhecido em mim. Isso me encheu de compaixão. Como eu podia julgar qualquer pessoa quando sabia que elas, assim como eu, estavam apenas tentando lembrar quem realmente eram? Como podia guardar rancor quando entendia que os ferimentos que as pessoas causam nos outros são reflexos dos ferimentos que elas carregam dentro de si? Hoje, quando olho para trás, para aquela noite no parapeito da janela, vejo não um momento de quase derrota, mas um momento de quase renascimento. Foi necessário chegar ao fundo absoluto do poço para que eu pudesse finalmente olhar para cima e ver a luz. Não sei por que a graça divina se manifestou para mim daquela forma específica, talvez porque minha alma estava pronta, talvez porque era parte do meu caminho, talvez porque, no grande mistério da existência, aquele era simplesmente o meu momento de despertar. O que eu sei é isto: cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio momento de revelação, sua própria forma única de encontrar o divino. Para alguns, pode vir através de uma visão dramática como a minha. Para outros, pode ser um despertar gradual, uma série de pequenas percepções que lentamente constroem uma nova compreensão da realidade. Não importa a forma, o que importa é o convite que a vida constantemente nos faz. Lembrar quem somos, reconhecer nossa natureza divina, viver a partir daquele lugar de conexão e amor. A visão que transformou minha alma naquela noite de inverno me deu um presente inestimável. A lembrança de que eu não sou apenas este corpo temporário, esta personalidade limitada, esta coleção de medos e desejos. Eu sou, em essência, luz eterna, amor infinito, consciência ilimitada. E o mais maravilhoso, você também é. Cada pessoa que lerá estas palavras carrega dentro de si a mesma divindade, a mesma luz, o mesmo potencial ilimitado de amor e transformação. Não importa quanto tempo você tenha se esquecido disso, não importa quantas camadas de dor ou medo você tenha construído ao redor do seu coração, a verdade permanece intacta, esperando pacientemente que você a reconheça. Você é sagrado, você é amado, você nunca está sozinho. Esta é a mensagem que eu fui chamada a compartilhar. Esta é a verdade que mudou minha vida e que pode mudar a sua também, se você permitir. A porta está sempre aberta, a luz sempre brilha, o amor sempre aguarda. Tudo o que você precisa fazer é lembrar. Agora é a sua vez. Esta história tocou algo em você. Você já teve uma experiência espiritual que mudou sua perspectiva de vida, ou talvez você esteja passando por um momento difícil agora e precise ouvir que não está sozinho. Compartilhe nos comentários. Qual parte desta história mais ressoou com você? Já sentiu aquele vazio inexplicável que nada do mundo material consegue preencher? Já teve um momento de despertar espiritual, por menor que fosse? Sua história pode ser a luz que alguém precisa ver hoje. Comente abaixo, vamos criar uma corrente de esperança e transformação juntos.